Olá, estamos de volta para darmos continuidade ao tema sustentabilidade na agropecuária. Mas antes de você pensar em não dar continuidade nesse vídeo, porque acha que essa questão de sustentabilidade, de questões ambientais, não te motiva ou não tem nada a ver com tua realidade, eu te digo que é um grande engano pensar dessa forma. Essas questões que estamos tratando nessa série de vídeos, particularmente nesse de hoje, no qual falaremos sobre mercado de crédito de carbono, interessa a todos nós. Você verá que existe uma possibilidade de ter uma renda direta com isso, comercializando créditos de carbono, ou mesmo benefícios diretos, como exemplo, acesso a linhas de financiamento com taxas de juros bastante diferenciadas. Mais ainda, recentemente, em 2023, o Banco do Brasil lançou um edital de leilão para a venda de fazendas, no qual o comprador poderia pagar 100% do imóvel com crédito de carbono. É isso. Não perca a oportunidade de entender como isso funciona. No primeiro vídeo dessa série, esse que vocês estão vendo aí na sua tela, nós fizemos uma introdução, uma contextualização a esse tema que é tão importante para a sociedade como um todo e para os agentes do agronegócio em particular. No segundo vídeo, nós falamos sobre a descarbonização da agropecuária. Nesse, como já mencionei, falaremos sobre o mercado de crédito de carbono e como podemos nos beneficiar dele. Mas, antes de continuarmos, se gostou da proposta desse assunto, dê aí o seu gostei. Se ao final do vídeo você não tiver gostado do que tratamos aqui, é só desmarcar. Também aproveite a oportunidade e se inscreva no canal, caso ainda não esteja inscrito. E aproveite a oportunidade também e ative aí o sininho para você ser informado sempre que houver uma nova publicação. Participe conosco dessa troca de conhecimentos, de informações. É esse o principal objetivo deste canal, Rancho Mandacaru Agrogestão. Levar informações úteis a todas as pessoas que têm interesse no agronegócio. Produtores rurais, técnicos, estudantes, enfim, a todos os agentes do agronegócio. Muito bem, vamos tentar seguir uma sequência do mais simples para o mais elaborado, para ficar mais fácil compreender o que nós vamos falar aqui. Já que estamos falando sobre mercado de carbono, vamos primeiramente entender o conceito de mercado. Então vamos começar pelo mais simples. Lembra quando vocês eram crianças e sua mãe ou seu pai falavam assim: meu filho, vá lá no mercado comprar essa lista de compras, arroz, feijão, carne, enfim. Aí você ia fazer as compras. Você ia num lugar onde encontrava vários vendedores e compradores desses produtos, pois essa é a característica dos mercados. Um lugar onde vendedores e compradores interagem, realizando as ações de compra e venda de produtos e serviços. Bem, originalmente os mercados eram físicos mesmo, ou seja, um local físico onde ocorriam as interações de oferta e demanda por meio dos vendedores e compradores, os quais realizavam a transferência de propriedade de produtos e serviços. O vendedor tinha a posse de um determinado produto, o comprador pagava um determinado valor e o vendedor transferia sua posse para o comprador. Assim ocorria a transferência de propriedade, de posse. Com o passar do tempo, com o desenvolvimento das tecnologias de comunicação e dos meios de transporte, de logística, de maneira geral, o conceito de mercado foi se expandindo. Hoje, não é mais apenas mercado físico, não é mais apenas um espaço físico, podendo ser também virtual. Para comprarmos ou vendermos determinados produtos, não precisamos mais nos deslocarmos para um local físico específico. Num sentido mais amplo, podemos dizer que mercados são espaços físicos ou virtuais, nos quais as forças de oferta e demanda interagem, influenciando os preços e a disponibilidade dos produtos. Essa é uma rápida pincelada sobre o conceito econômico de mercado. Se vocês tiverem interesse que falemos um pouco mais sobre mercados, tipos e como vocês se enquadram nisso, coloquem aí nos comentários, por favor. Se houver interesse, podemos fazer um vídeo específico sobre esse assunto. Vou aproveitar esse gancho para bater numa tecla que já bati em vários outros vídeos, qual seja a importância do conhecimento,
de se ter acesso a informações corretas e confiáveis para o sucesso dos negócios. Entender a estrutura do mercado no qual o seu negócio está inserido é de fundamental importância para o sucesso dos negócios, para identificar oportunidades, se antecipar a ameaças e definir melhor as estratégias. Enfim, feita essa introdução, vamos ajustar a nossa luneta agora para o mercado de carbono, que é o tema desse assunto de hoje. Podemos dizer que o mercado de carbono é o local onde se vende e compra carbono. Como assim, Mauro? Venda e compra de carbono? Deixa eu colocar aqui um trecho do meu vídeo anterior para relembrarmos algo importante. Acompanhe aí na tela. Os principais gases de efeito estufa são dióxido de carbono, metano e óxido nitroso, dentre alguns outros. As atividades humanas, muito intensificadas a partir da Revolução Industrial, séculos 17 e 18, geram inúmeras fontes de emissão de gases de efeito estufa, dentre elas a queima de combustíveis fósseis, desmatamentos, drenagem de pântanos, fertilizações nitrogenadas ineficientes, queimadas, preparo intensivo do solo, etc. E aí, conseguem perceber agora aonde que vocês entram nessa história? Pois então, a despeito da importância econômica e social do agronegócio, é indiscutível que essas atividades também trazem algumas consequências negativas ao meio ambiente. Então a solução é parar de produzir? Obviamente que não. Ainda mais se considerarmos que até 2050 teremos mais 2 bilhões de bocas no mundo para alimentar. A resposta a essa pergunta é utilizarmos soluções para mitigar, ou seja, reduzir ou até mesmo neutralizar o impacto negativo desses gases gerados pela atividade agropecuária. Mas, Mauro, como é que as atividades que eu desenvolvo geram esses gases e como eu posso fazer para mitigar esses efeitos? Vamos lá. O elemento carbono está presente em praticamente todos os seres vivos e constitui o elemento básico da química orgânica. Aproximadamente metade do peso seco de um vegetal adulto é constituído do carbono proveniente do dióxido de carbono capturado da atmosfera por meio do processo de fotossíntese. Os gases de efeito estufa que já citei, dióxido de carbono e metano, são compostos de carbono. Carbono esse que é encontrado nas folhas dos vegetais, na matéria orgânica do solo, no combustível que utilizamos para o funcionamento das máquinas agrícolas, nas cascas das árvores, nas folhas da soja, nas frutas, nos gases expelidos pelos bovinos resultantes do processo de digestão, enfim. Então, o que precisamos fazer é minimizar ou neutralizar o carbono que é emitido pelas nossas atividades produtivas. Daí o nome descarbonização da agropecuária, ou seja, eliminar ou minimizar os impactos do carbono no meio ambiente. Isso é simples? Não necessariamente. Mas é possível fazer? Com toda certeza. Vamos para alguns exemplos ilustrativos para isso. Quando você utiliza um adubo nitrogenado na sua lavoura, que pode ser a ureia ou o sulfato de amônia, dentre outros, por meio da reação química que sofre ao ser colocado no solo, é liberado o gás óxido nitroso, que é um dos gases de efeito estufa com enorme potencial de efeito estufa, de esquentar o ambiente. Só para vocês terem uma ideia, de acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, esse gás tem um potencial de aquecimento 310 vezes maior do que o dióxido de carbono, que é o principal gás de efeito estufa, dada a quantidade que é gerada como resultado das atividades humanas. Então, quando você utiliza mal o adubo nitrogenado por um manejo inadequado ou por utilizá-lo em excesso, você está contribuindo com o efeito estufa. Para esse exemplo em particular, uma possível solução seria você utilizar a quantidade correta determinada a partir do resultado de uma amostra de solo. Outra solução muito eficiente seria utilizar biofertilizantes. A Embrapa já desenvolveu biofertilizante que promove a fixação biológica do nitrogênio do ar, tornando-o disponível às plantas por meio de bactérias. Olhem só o impacto positivo disso. Vocês podem fornecer o nitrogênio que as suas plantas necessitam sem liberar o óxido nitroso na atmosfera. E você, produtor de carne ou de leite bovino, você sabia que o seu gado produz metano durante a digestão? Quando os micro-organismos presentes no rumen dos animais fermentam os alimentos,
liberando esses gases para a atmosfera por meio de arrotos e nas excreções? Pois é. E como já vimos, o metano é um dos gases de efeito estufa. Com relação a esse gás, na COP26, que ocorreu no Reino Unido em 2021, o Brasil foi um dos mais de 100 signatários do Pacto Global do Metano, cujo objetivo é reduzir as emissões mundiais desse gás em 30% até 2030. Vão vendo aí a importância do que estamos discutindo. Mauro, o que eu posso fazer para que meu gado não produza metano? Na verdade, nada. Mas para esse desafio existem algumas possibilidades. Dentre elas, podemos citar a utilização de suplementos e aditivos que reduzem a emissão do metano durante a ruminação, criar animais com maior potencial genético para a produção de carne, com menor ciclo para chegar ao abate, e ainda utilizar um sistema de produção desenvolvido pela Embrapa, que está em ampla expansão no país, que é o sistema ILPF, Integração Lavoura, Pecuária e Florestas. Com essa tecnologia é possível melhorar a qualidade das pastagens, com consequente melhor nutrição dos animais, que por fim resultam em maior produtividade e retorno financeiro para a atividade. Mas não para por aí. Adotando o ILPF, ainda é possível realizar o sequestro de carbono e ter uma receita com créditos de carbono. Sequestro de carbono é um processo natural que consiste na remoção do dióxido de carbono da atmosfera e na sua transformação em oxigênio. Quando nós fazemos o sequestro de carbono, nós podemos fazer jus a créditos de carbono. Mas, Mauro, o que é um crédito de carbono? Esse conceito, crédito de carbono, surgiu em 1997 com o Protocolo de Quioto e entrou em vigor somente em 2005, quando foi estabelecido o mercado global de carbono. Desde aquela época, a questão ambiental vem ganhando cada vez mais espaço nas discussões em importantes fóruns, pois já é consenso no meio científico e político que as atividades produtivas para atender às necessidades humanas precisam ocorrer de forma sustentável. Já temos conhecimento sobre as consequências climáticas e seus prováveis impactos se não frearmos o aquecimento global. No Acordo de Paris, que ocorreu em 2016, foi estabelecida a meta de 1,5 graus centígrados de aquecimento global até 2100. Sob pena de, ultrapassada essa meta, o clima da Terra será alterado de forma irreversível, com gravíssimas consequências para a humanidade. Para que essa meta seja atingida, é necessário que as emissões dos gases do efeito estufa sejam reduzidas em 42% até 2030 e 57% até 2035. Mas não vamos ser ingênuos. Sabemos da enorme dificuldade para que as grandes corporações produtivas e países desenvolvidos cumpram essas metas. E é exatamente nessa questão que está a importância do crédito de carbono. Crédito de carbono é um certificado digital que comprova que uma certa quantidade de carbono deixou de ser emitida na atmosfera por empresas, projetos e ou países em um determinado período. Cada tonelada de dióxido de carbono que foi sequestrada da atmosfera, ou seja, reduzida ou removida, corresponde a um crédito de carbono. Então, se você consegue reduzir a emissão de 2 toneladas de CO2, você tem 2 créditos de carbono. Como isso funciona? Vamos entender isso. Alguns países e empresas não conseguem atender às metas de redução de emissão dos gases de efeito estufa, os GEE, gases de efeito estufa. Por outro lado, alguns outros países e empresas conseguem. Os países e empresas que conseguem reduzir a emissão geram créditos de carbono que podem ser negociados, vendidos para aqueles que não conseguem atingir as metas. Ou seja, ocorre uma compensação. Você já deve ter ouvido falar de uma determinada empresa com produção de carbono neutro. Isso não quer dizer que a emissão de carbono resultante de suas atividades produtivas seja neutra, mas que o balanço de carbono é neutro. Eita, Mauro, agora ficou confuso mesmo. Ok? Vamos descomplicar isso. O balanço de carbono é a diferença entre as emissões e as remoções de gases de efeito estufa, com destaque para o dióxido de carbono. Querem ver como é simples de entender agora?
Imagine uma empresa, no nosso caso, uma empresa agropecuária, ou do agronegócio, né, de maneira geral, cuja atividade produtiva emita 1 tonelada de gases de efeito estufa em um determinado período. Um ano, por exemplo. Nós já vimos isso nos vídeos anteriores. As atividades agropecuárias geram gases de efeito estufa, principalmente o dióxido de carbono, conhecido popularmente como gás carbônico. O arroto bovino, a queima de vegetação, a combustão dos combustíveis das máquinas agrícolas, a adubação nitrogenada do solo, o cultivo de arroz irrigado, tudo isso e muito mais libera o dióxido de carbono no meio ambiente. Da mesma forma, já vimos também que é possível fazer o sequestro de carbono, ou seja, a sua remoção do meio ambiente. Agora, voltando ao exemplo da empresa anterior, né, de agropecuária, como eu citei, que emite 1 tonelada de dióxido de carbono por ano, se ela não consegue reduzir nada, mas uma outra consegue, essa outra pode vender os créditos de carbono gerados, relativos a 1 tonelada por ano. Assim, a empresa gerou 1 tonelada, mas comprou crédito de redução de 1 tonelada da outra empresa, resultando num balanço de carbono neutro. Deu para entender? Ficou claro isso? Coloque aí nos comentários o que você entendeu ou o que não entendeu, para eu tentar explicar de outra forma. Vejam essa imagem para ajudar o entendimento. Vamos explicar essa foto de forma bem resumida. De um lado, nós temos as empresas e países que liberam os gases de efeito estufa no ambiente e que não conseguem atingir as metas de redução de emissão. Do outro lado, existem empresas e países que conseguem desenvolver ações para promover o sequestro de carbono do ambiente, ou seja, geram créditos de carbono que podem ser vendidos no mercado para aquelas que não conseguem atingir as metas. Nesse mercado, assim como qualquer outro mercado, existem outros agentes que atuam, como instituições reguladoras, certificadoras e corretores, dentre outros. Esse é um mercado muito novo, ainda está em fase de construção, de formação, principalmente aqui no Brasil. Na Europa já está um pouco mais desenvolvido do que aqui. Só para vocês terem uma ideia, somente no ano passado, 2024, precisamente no dia 11 de dezembro, é que foi sancionada uma lei, a Lei número 15.042, que instituiu o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa. Essa lei apresenta a estrutura geral desse mercado, embora muitos pontos nela tratados ainda careçam de regulações e maiores detalhamentos, o que será feito ao longo do tempo. Mas estamos falando de um mercado muito promissor, especialmente para o Brasil, e que vale a pena que todos os agentes do agronegócio, especialmente vocês, produtores agropecuários, acompanhem a formação desse mercado. Busquem informações, mantenham-se atualizados sobre isso, pois com certeza oferece muitas oportunidades. Claro que tudo no início é mais complexo, tem custos mais elevados e muito mais dificuldades encontrarão aqueles que chegarem juntos na crista dessa onda, dessa grande onda de mercado. Mas se isso é verdade, e é verdade, também é fato que os pioneiros serão os primeiros a se beneficiarem disso. Alguém já disse que no mundo dos negócios, da inovação, quem não faz poeira come poeira. Alguém que já tenha um pouco de conhecimento sobre isso pode me dizer: Mauro, todo esse processo tem um custo proibitivo para os pequenos e médios produtores. É verdade. É verdade que hoje os custos são muito altos para um pequeno produtor individualmente. Mas aí eu pergunto, o que impede de pequenos e médios produtores se organizarem em associações ou cooperativas e se beneficiarem todos disso? Quanto à questão técnica de como gerar os créditos de carbono, muitas coisas já são feitas pelos nossos produtores. Falta apenas registrar isso, fazer um bom projeto e mostrar a contribuição que já dão para a descarbonização da economia. Para finalizar, e não deixar esse vídeo mais longo do que o que já está, eu pergunto: vocês sabiam que um hectare preservado pode gerar até 140 créditos de carbono? Claro que esse valor é variável, pois depende de alguns fatores, como o bioma, a metodologia aplicada, o projeto que foi apresentado, a localização do projeto, enfim, é apenas para ilustrar o potencial. Agora, finalizando mesmo, não quero deixar aqui a impressão de que isso que estamos tratando é muito simples e fácil de implementar. Não, não é. Mas é perfeitamente possível e viável. É um assunto complexo, novo,
ainda cheio de questões que precisam ser melhor compreendidas, mas que é de fundamental importância que nos aprofundemos nele, pois pode ser uma questão determinante para as empresas urbanas e rurais daqui para frente. Bem, por hoje é isso. Ainda voltaremos a conversar sobre esse tema, pois não dá para abordar tudo o que é necessário em um vídeo apenas. Muito obrigado por terem ficado conosco até aqui e por já estarem inscritos no canal. Por falar nisso, se você ainda não se inscreveu, aproveite a oportunidade e faça agora. Se deixar para depois, vai esquecer. Também não deixe de dar aí o seu like, o seu gostei e de compartilhar o vídeo. Ao fazer isso, você estará ajudando o canal a crescer e que mais pessoas possam ter acesso a essas informações. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.